Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez da semana do dia 18 ao dia 24 de fevereiro. E essa semana a gente vai ter não só as mudanças da Lua, né, que eu já falo aqui sempre para vocês, mas a gente já começa a semana com uma nova energia para o Sol. Então ele passa de Aquário para Peixes, já na segunda-feira à noite, ali às 9 da noite, mas ele já entra em Peixes, tá? E com a entrada do Sol em Peixes, a gente entra num período de limpeza antes do novo ciclo, né? Porque se a gente pensar pro ciclo astrológico, né? A gente vai ter o ano novo em março. Então agora, com o Sol entrando ali em Peixes, é aquela como se fosse, entre aspas, né, o inferno astral aí do novo ciclo. Então é aquele período de finalização, aquele período de olhar para dentro, de se conectar com o nosso lado mais interno, de começar a diminuir o movimento para se preparar para o novo ciclo que está para chegar. Então é como se fosse dezembro para gente, sabe? Aquele período meio de finalização. Então, claro, né, não significa que só vai ter que finalizar coisas, mas vocês percebem que o ritmo pode ficar um pouco mais lento, que o movimento é muito mais interior, ou que o chamado que as coisas vão ter vai ser de olhar mais para dentro e cessar essa coisa de ficar buscando fora, né? Então aproveitem essa energia, aproveitem esse mês. A gente vai ter período de um mês para poder olhar para dentro, para poder se conectar com os nossos sonhos, para poder se conectar com a nossa intuição, para poder se conectar com aquilo que realmente importa na nossa vida. Eu acho que a gente anda dando muito valor para coisas que não têm importância, para coisas que não fazem sentido, e a gente está ali insistindo, né, nessa questão e sofrendo com isso, e enfim, criando N questões a partir de uma coisa que realmente, se a gente for analisar, nem importa, tá? Então se conectem um pouco mais com aquilo que realmente importa e vocês vão perceber o que é. Então meio que vocês vão passar por essa limpeza no sentido de aquilo que não importa mais, vocês vão começar a tomar consciência, ou vocês vão passar por situações em que vocês percebam isso, né? E vão começar a perceber aquilo que realmente importa na sua vida. Então esse é o convite que esse mês de peixes traz, tá bom? Aí, quanto à lua, né? Na segunda-feira, a gente começa com uma lua em leão, e a lua em leão, ela é sempre animada, ela sempre traz esse novo ânimo, esse novo gás, é uma lua de fogo, né? Então a gente sente muito essa vontade de viver, essa vontade de se divertir, de se sentir bem, de se sentir alegre. Então, para começar a semana, ela é uma energia legal. Só que tanto a lua, né, em leão, quanto o sol em peixes, eles são um pouquinho mais preguiçosos, né? No sentido, assim, de ter um ritmo mais lento, ou de gostar mais do conforto das situações assim. Então são signos, por exemplo, que gostam muito de dormir. Então a gente pode perceber que a gente pode ficar um pouquinho mais preguiçoso, um pouquinho mais lento, né? Querendo um ritmo ali mais de descanso, tá? Como a gente vai ter a lua cheia, né? Eu esqueci de comentar, mas é uma semana de lua cheia, na terça-feira já, inclusive. A segunda pode ser um pouco mais movimentada já, porque já vai estar sentindo essa energia da lua cheia. Então a lua vai estar em leão, mas ela já vai estar indo para o seu ápice, né? Então situações podem já estar bem adiantadas, e por ser uma lua de fogo, a paciência também pode estar um pouco curta, as emoções podem estar bem exageradas, bem exacerbadas. Então perceber também, às vezes se tiver alguma questão ali, lembrar disso, lembrar que é só uma fase, lembrar que a lua está ficando cheia, respirar, não entrar muito naquela questão, não deixar que ela te contamine, enfim, que deixe você ali naquele momento de explosão que depois vai gerar arrependimento. Então respirar e deixar que aquilo passe, ou deixar, encontrar outras formas, né, enfim, de dar vazão àquilo, para que você consiga ficar bem, ficar tranquilo e não ter que lidar, enfim, com situações resultantes disso depois, né? Depois a gente tem que lidar com o resultado daquilo que a gente fez, né? Então melhor nem fazer para depois não se arrepender. Na terça-feira, então, a lua vai ficar cheia à tarde, né, o horário oficial, mas à noite vocês vão conseguir ver ela já bem cheia, tanto na segunda quanto na terça. Se vocês olharem para o céu, a lua vai estar assim cheia, né? Mas a fase oficial vai ser na terça-feira com a lua cheia em Virgem, tá? Então a lua cheia em Virgem significa que o Sol está em Peixes e a lua vai estar no signo oposto, que é Virgem. Aqui a gente tem muito essa briga, né, essa oposição entre razão e emoção,
ilusão, entre o mundo das ideias e o mundo concreto. Então é o momento em que vai ter aquele confronto e aquela necessidade de revisar o que eu quero trazer para a matéria, o que eu quero criar, o que eu preciso fazer de maneira organizada, disciplinada, para que aquilo que eu desejo venha, né, chegue até mim de maneira prática, de maneira concreta, né, se materialize na minha vida. Então a gente vai ter aí um confronto com os nossos sonhos, né? Será que o que eu sonho é real? Será que o que eu sonho pode ser realizado? Será que eu quero realmente isso? Então confrontar tudo isso e entender que as coisas só vão se realizar, que as coisas só vão acontecer na sua vida quando você tiver realmente essa organização de fazê-las, quando você realmente colocar num papel, quando você realmente se dispor a fazer, e aí tá pedindo esse contato, tá pedindo esse confronto. Mas no geral, a lua cheia, ela traz essas situações que chegam ao seu fim, né, finalizações, ela traz o ápice de alguma questão. Então, comece a prestar atenção, né? O que está acontecendo mais ou menos nessa época, porque vai ser ali talvez um final de ciclo, talvez uma questão que acaba, que chega ao fim, e tá tudo bem. A gente tem que entender que sempre vão haver novas questões, sempre vão haver novos objetivos, sempre vão haver novos relacionamentos. A gente tá aqui realmente para experienciar todo tipo de situação, né? E tudo na vida, inclusive a vida em si, tem seu começo, meio e fim, tá? Na quinta-feira a lua já entra em Libra, né, a partir da tarde também, e quando ela entra em Libra, mas assim, pensando que Vênus, o regente, tá lá em Capricórnio, ela vai pedir sempre essa atenção mais para beleza, para estética, né, esse gosto mais refinado. A gente fica muito focado nas nossas relações, tá? Mas o regente lá em Capricórnio, ele pede também pra gente se comprometer um pouco mais nas nossas relações, tá? Muitas vezes a gente espera muito que o outro supra as nossas carências, as nossas necessidades, a gente espera, né, que ele preencha o nosso vazio, e aí essa Vênus, enfim, esse regente, toda essa configuração tá pedindo pra gente olhar o que a gente pode fazer pelo outro, o que a gente pode se comprometer pelo outro, e principalmente se comprometer com a gente mesmo, entender que ninguém vai suprir um vazio, porque na verdade esse vazio é de você mesmo, ele é um vazio que a gente tem que se preencher, a gente tem que se encontrar ali dentro, a gente tem que encontrar uma razão para se sentir bem que não dependa do outro, que quando eu vá para o outro, eu vá de um lugar de preenchimento, eu vá de um lugar de reconhecimento de quem eu sou, do meu valor, da minha verdade, e aí eu vou com o outro, né, eu vou até o outro cheia de mim, e aí quando eu tô cheio, eu posso dar o meu melhor, eu posso fazer com que ele reconheça também, e conheça, né, a minha melhor parte. Então provavelmente assim, vão ser dias em que os relacionamentos em geral, aqui eu não falo só de relacionamento amoroso, podem sim ter mais destaque, porque essa lua em Libra, ela sempre olha para a questão mais do relacionamento, ela sempre busca o reconhecimento, ela sempre busca alguma questão que está relacionada a isso, tá bom? No sábado a gente vai ter a lua entrando em Escorpião também, já no período da tarde, e aí a lua em Escorpião sempre traz aquela profundidade, sempre traz aquele mergulho interno, sempre traz aquela questão mais emocional. Então a gente vai mergulhar e ter a chance de olhar para as nossas emoções, e aí se isso vai ser bom ou não, se isso vai ser positivo ou não, depende da situação de cada pessoa, né? Depende de como você primeiro encara suas emoções, se você tem uma boa relação ali com elas, se você gosta, né, desse confronto, se você gosta de sentir simplesmente, porque tem gente que simplesmente não se permite sentir, né? Não sabe o que é sentir, ou tem um certo desconforto em sentir, prefere pensar, prefere fazer, prefere, enfim, dar outras formas ali para o sentir, mas tem realmente uma dificuldade em simplesmente sentir. E quando a lua chega em Escorpião, a gente não consegue muito evitar, né? Então confrontos acontecem no sentido de, se você tem alguma emoçãozinha guardada ali, o confronto ele vem de fora. Por isso que eu falo realmente confronto, porque acontece uma situação que vai fazer você olhar para esse confronto, para essa emoção, né, e confrontá-la, ou seja, estar de frente para você. E você tem que encontrar uma forma de trabalhar aquilo, enfim, de adequar aquilo à sua vida.
quando a lua tá em Escorpião, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esse mergulho ele é tão profundo que a gente acaba se afogando, a gente acaba se afundando dentro de uma sensação, de um desconforto, de uma situação, e a gente não vê saída. A gente não sabe, né, como que a gente vai sair daquilo, como que a gente vai saber lidar com aquilo. E aí perceber que muitas vezes não é tudo aquilo que parece, não é esse confronto, né, com as sombras também. E o que são as sombras? São sentimentos negativos, difíceis de admitir, mas que todo mundo sente. Não tem um ser humano na face da Terra que não sinta isso, que não tenha esse leque de sentimentos. Agora, como ele vai olhar para eles, como que ele vai lidar com eles, que vai fazer com que seja uma pessoa mais elevada, digamos assim, ou que tenha maior inteligência emocional, ou que vai fazer uma pessoa descontrolada, uma pessoa que, justamente por não saber como lidar, vai ter esse confronto externo, né, com aquele sentimento. Então, se é a raiva, por exemplo, ela não vai saber lidar com ela aqui dentro e ela vai partir para o outro, né, com essa raiva. Ela vai tentar jogar para o outro e falar assim: pega esse sentimento, lida com ele por mim. E é isso que a gente não percebe que faz o tempo todo. Quando você joga um sentimento para a pessoa, né, mesmo que inconscientemente, né, não tô falando que a gente faz isso de propósito, mas a gente tá meio que dando pro outro aquilo que a gente não sabe lidar, aquilo que a gente não consegue lidar internamente, tá? Então comecem a perceber que sentimentos seriam esses, tá? Numa lua em Escorpião isso pode se ceder, isso pode ficar mais claro. Então esse é o lado positivo dessa lua. Opa, bati aqui. Esse é o lado positivo dessa lua, porque ele vai fazer você olhar para isso, ele vai fazer você perceber, né, o que você precisa trabalhar internamente. E tá tudo bem, né, a gente sentir, nós somos humanos, mas como você vai lidar com esse sentimento é que vai definir o seu grau de evolução realmente, tá bom? Então ela vai ficar, né, no domingo também. Então a gente termina a semana com uma lua em Escorpião. Então vai ser uma semaninha aí que termina, que tem uma lua cheia, que tem uma lua em Escorpião. Então o movimento emocional ele vai estar bem intenso, tá bom? Se preparem e não lidem com isso de uma maneira, enfim, tão desafiadora assim, porque nós somos seres humanos e estamos aqui para sentir, tá bom? A cartinha da semana é essa daqui, olha só. Culpa. Então a gente estava falando justamente dessa questão das sombras, né? E a culpa ela é sim uma sombra nossa, né? Ela é, na verdade, uma das maneiras que a gente tem, um pouco distorcida, é claro, de lidar com as nossas sombras. Então, a partir do momento que você admite ou que vem um sentimento um pouco mais desafiador, vem logo em cima a culpa, que é aquele julgador, no sentido de eu não posso sentir isso, eu não posso ser assim, e se sentir culpada por ser assim, se sentir culpada por sentir isso. E essa semana pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que isso venha à tona, mas que a gente perceba, ou que tenha que perceber, que trabalhar, que na verdade o que a gente sente não significa que nós somos pessoas ruins, não significa que você não pode sentir, né? Trabalhar essa questão da culpa, porque ela não é saudável e ela vai, na verdade, piorar a situação. Quando você simplesmente aceita, eu sou assim, né? Na verdade, assim, não é nem eu sou, eu estou assim, ou eu sinto isso, mas eu não sou isso, né? Porque, na verdade, quando você fala eu sou, você absorve aquilo como parte do seu ser. Mas quando você fala eu estou me sentindo assim, né? Ou eu tenho essa sensação, eu tenho esse sentimento dentro de mim, você consegue se separar dele, entender o que ele quer te ensinar, entender o que ele quer te trazer e depois integrar ele novamente em você de uma maneira ressignificada. E quando você ressignifica, isso implica não dar bola para a culpa, porque a culpa ela faz com que isso pese e você aceite isso como um fardo e você aceite isso como parte de quem você é, quer dizer, eu sou assim, isso significa que não tem jeito, que não vai mudar, né? Toda vez que você fala eu sou, significa que aquilo é parte inerente sua e você não vai conseguir mudar. E quando você sai desse lugar e você fala eu estou me sentindo assim, você não dá espaço para a culpa bater, porque é um estado ele vai passar. E ele está muito associado a muitas outras coisas que não fazem parte de quem você é.
E aí você sai desse espaço de culpa e você deixa ela de lado, você não deixa que ela julgue a sua situação e que ela dê uma sentença, porque esse é a pior parte, né? O pior caso é quando a culpa ela vem e ela julga e ela dá a sentença e você aceita essa sentença e carrega ela a vida toda com você, tá? Então a gente tem que entender que a gente tá sempre fazendo o melhor que a gente pode dentro do nível de consciência que a gente tem naquele momento. Então, por exemplo, se você pega uma situação muito antiga, né, que aconteceu lá no passado, e você começa a sentir culpa por aquilo que você fez, você na verdade está julgando com os olhos de hoje, se sentindo mal por uma coisa que você fez lá atrás e que você tinha outro nível de consciência, que você tinha outra percepção da vida, que você tinha outro nível de crença, enfim, você não estava dentro do que você tem hoje, você não tinha o conhecimento que você tem hoje, então não tem como comparar e não tem como se culpar. Você não culpa uma criança de 3 anos por ela derrubar um copo e quebrar, entende? É essa a ligação, essa a comparação que a gente tem que fazer. É como se a gente olhando para o que a gente é hoje, a gente fosse como crianças, né? A gente não tá tendo tanta consciência assim do que a gente está fazendo. E aí a gente vai se dando esse tempo, se dando esse espaço de crescer, de crescimento, de aprimoramento, né? E aí a gente para de pesar tanto a nossa cabeça. É legal que essa carta, se você reparar, ela tem umas florzinhas lá em cima. Quer dizer, essa culpa, ela só tá impedindo você de acessar, né, esse estado de beleza, enfim, de ver coisas boas que podem estar aí também na sua vida. Então, a gente foca tanto na culpa daquilo que a gente faz de errado, né, que é considerado um sentimento ruim, mas a gente não foca, por exemplo, nas coisas boas que a gente tem, nas coisas boas que a gente sente ou que a gente faz. Então, começar a mudar um pouco esse padrão e mudar o foco. Isso vai ajudar muito a trabalhar essa questão, tá bom? Então é isso, tenha uma linda semana, que seja muito proveitosa, que vocês consigam perceber esse movimento como um grande aprendizado na nossa vida, tá bom? Beijinho, até mais, tchau, tchau.